aí, pessoal, de novo aqui, trazendo para vocês o mais doce benefício da dúvida. Quer dizer, não é tão saboroso, né, para quem ainda dorme o sono da ignorância, não tem muito um gosto agradável, né? Mas fazer o quê? Eu não vou deixar de pregar as verdades que eu acredito e que liberta mentes, apenas porque tem alguém que vai se incomodar, né, vai se irritar. Paciência, cara. Se você está nesse vídeo e não gosta dos temas que eu abordo aqui ou da maneira como eu abordo, então fique à vontade para poder zapear pelo YouTube. Tem muito conteúdo para você escolher, ok? Nesse vídeo nós vamos falar sobre um tema bem interessante, bem polêmico, que é muito utilizado pelo Defensor do Globo para poder provar que a Terra está girando. Eles usam muito aquela teoria do efeito Coriolis, alegando que esse efeito existe devido ao giro da Terra sobre o seu próprio eixo. Na verdade, pessoal, o efeito Coriolis não existe. O que existe de fato, já é bem estudado, é o efeito Magnus. E esse efeito é muito estudado exaustivamente pelos profissionais snipers, atiradores de elite, profissionais que atiram a distâncias longas, né? E aí a gente vai entender um pouco como é que funciona a ideia falaciosa do Coriolis e a ideia verdadeira do efeito Magnus. Vamos lá. Segundo contam as histórias por aí, Napoleão Bonaparte aprimorava a sua artilharia tendo como base os efeitos de Coriolis, porque ele acreditava que a Terra girava, pessoal, assim como a maioria das pessoas ainda acreditam nessa mentira hoje. Mas na verdade, ele estava lidando ali com o efeito Magnus e não sabia. Ele acreditava que se depois que ele desse o tiro de canhão, a bala, depois que sai, né, depois de alguns milésimos de segundos, depois que ela é atirada, a Terra já teria se movido. Então, o alvo inicial, né, para onde se estava mirando, jamais se poderia acertar. Vocês estão entendendo a ideia? Então, ele fez um cálculo que é até popular, eu acho que quem pesquisar vai encontrar na internet. Esse cálculo era mais ou menos assim: a cada 1000 quilômetros ele teria que dar um desconto ou fazer uma diferença aí de 18 centímetros para poder acertar o alvo que ele queria. Eu vou mostrar para vocês de maneira didática o que realmente acontecia quando a artilharia de Napoleão resolvia atirar uma bala de canhão, ok? E essa explicação serve tanto para uma bala de canhão quanto para uma bala de fuzil ou de qualquer outra arma. Observem aí. Quando um projétil é disparado, a bala, antes de sair, vai sofrer o atrito com o cano da arma, pessoal. Nesse atrito, a bala vai começar a girar. Ela vai girando até chegar no ponto. Isso a gente não percebe a olho nu. Para se perceber isso, é necessário fazer a gravação da ação, né, por uma câmera que tem a capacidade de gravar em super slow motion, e aí a gente vai perceber que realmente isso acontece. É mais ou menos assim, ó. Vocês estão vendo? Para quem não sabia, a bala faz esse movimento depois que ela é disparada. Uma bala de canhão. E era justamente o que acontecia quando a artilharia de Napoleão Bonaparte lançava uma bala de canhão. A teoria de Coriolis foi criada pelo engenheiro francês chamado Gustave Gaspard Coriolis, e baseado nessa teoria foi estipulado que para a artilharia de Napoleão Bonaparte acertar um alvo a 1000 metros de distância, eles teriam que dar um desconto de mais ou menos 18 a 20 centímetros. Só que a ideia era sempre a de que a Terra estava girando. A explicação técnica para o efeito Coriolis é essa, pessoal. É a tendência que qualquer corpo em movimento sobre a superfície terrestre tende a mudar o seu curso devido à direção rotacional e da velocidade da Terra. O detalhe é que a Terra não está girando. E o que acontecia toda vez que Napoleão atirava uma bala de canhão era o efeito Magnus. Mas o que é o efeito Magnus? Vamos lá, vamos analisar. O efeito Magnus é o fenômeno pelo qual a rotação de um objeto altera a trajetória deste objeto num fluido. Pode ser um líquido, pode ser um gás, o próprio ar. Tente lembrar agora daquele momento onde um jogador de futebol ele chuta a bola de maneira
a resvalar seu pé na bola. A bola tenderá a fazer um giro, e esse giro vai possibilitar ou fará com que a bola descreva uma parábola, não vá em linha reta, mas faça uma curva. Quem já não viu essa cena, né, cara? É muito interessante e pode ser explicado à luz da ciência, à luz da física, mas não pela ideia de que a Terra está girando, pessoal. O efeito Magnus é previsto no estudo da mecânica de fluidos, e todo físico tem a obrigação de saber disso aí. Então não adianta, depois que eu lançar o vídeo, chegar algum profissional da área de física aqui e afirmar que não existe esse negócio de efeito Magnus e o que existe é Coriolis. Nessa imagem vocês terão uma noção melhor do que acontece quando a bala está girando depois que ela é lançada. Observem que do lado esquerdo e do lado direito existe realmente, visivelmente, aí uma diferença. Quando a bala está girando, ela vai criar, pessoal, do lado direito uma espécie de vácuo, um espaço vazio. É onde há menos pressão. É para onde a bala sempre tenderá a ir. Diferente do que acontece do lado esquerdo. Do lado esquerdo terá mais pressão. Então, essa pressão de ar tenderá a empurrar a bala para o espaço vazio. E era justamente o que acontecia com as balas de canhões de Napoleão. Só que ele partia da premissa de que a Terra estava girando, então ele não atribuía ao erro de pontaria a questão da mecânica de fluidos. Vocês percebem como tem pessoas que criam teorias partindo da premissa errada e isso pode se tornar um erro que pode perdurar por muitos séculos? Não existe efeito Coriolis, porque a Terra não gira, existe o efeito Magnus. E essa mesma correção que Napoleão Bonaparte fez para a sua artilharia é feita hoje pelo exército, por um sniper. Esse efeito, pessoal, é muito percebido por pilotos de lancha, aquelas lanchas motorizadas. Digamos que o piloto ligue o motor da lancha e solte o volante, não dê a direção para o equipamento. O que é que vocês acham que vai acontecer? A lancha, caminhando sozinha, ela tenderá a ir para o lado direito, que é normalmente para onde vai girar a hélice do motor que está debaixo d'água. O mais engraçado é que não existe o efeito Coriolis na aviação. Acho que nenhum piloto percebe isso aí. Porque se o piloto traça uma rota específica, né, para o avião, digamos representada pela seta verde que vocês estão vendo na animação. Vamos lá. Se ele traça a rota de um ponto a outro, de fato o avião vai seguir essa trajetória, sem interrupções. É para isso que existe a tecnologia hoje em dia, cara, piloto automático, né, o computador de bordo, onde você pode, através da tecnologia, traçar rotas específicas e o avião vai seguir essa dita trajetória em linha reta. Não vai errar o alvo. Vocês estão entendendo? Quer dizer que para a aviação não existe o efeito Coriolis. E olha que os aviões eles percorrem a longas distâncias, né? E esse efeito deveria ser levado, se ele existisse, deveria ser levado em consideração, porque teria-se a maior possibilidade de errar o destino, né? De errar o alvo. No entanto, pessoal, o que existe realmente é o efeito Magnus, porque na balística as distâncias não são tão longas quanto você fazer um percurso de um estado para outro. Vocês entenderam? Não tem lógica. Seria mais interessante o efeito Coriolis funcionar para longas distâncias, como o percurso de um avião que vai de um estado para outro. Nesse pequeno argumento, cara, o efeito Coriolis se desmonta. É tão interessante pensar dessa forma, pessoal, que é só você imaginar. Se a Terra realmente estivesse girando, qualquer rota traçada automaticamente para o avião, esse avião, pela lógica, deveria errar o alvo, porque a Terra em movimento tenderia a fazer o avião sempre pousar no lugar errado. Vejam na animação que eu coloquei. Aconteceria isso. Você traça uma rota, né, representada pela seta verde, mas na prática o que aconteceria é que o avião tenderia a ir parar em outro lugar, cara, que não um local traçado na rota, devido ao giro da Terra. Essa explicação que eu estou lhe dando da existência do efeito Magnus e mostrando que é falaciosa a ideia de Coriolis
desmonta também a ideia de que a Terra está girando. Vocês percebem que é importante você se dispor a pesquisar e a saber sempre se não existe uma versão contrária ao que é dito a você. Crie esse hábito. Se você criar esse hábito, jamais será refém da opinião única de uma pessoa qualquer, cara, se passando por intelectual. Raciocine comigo. Se realmente existisse o efeito Coriolis e se a Terra estivesse girando, por quê? Para que criariam todo um sistema de navegação, de voo, que permitisse o homem traçar rotas específicas para pontos específicos, se a Terra sempre tenderia a fazer o avião errar o alvo, errar o destino? E aí sempre a gente imagina que o piloto teria que sempre estar fazendo a correção. E não existe isso de correção, cara. Se existe correção para acertar o destino, para acertar o alvo traçado pela rota do avião, então para que existe o piloto automático, o sistema para traçar rotas de aviões? Quando você estiver diante de um vídeo como esse no YouTube, onde tem uma pessoa afirmando que está no Equador, e ela vai jogar água dentro da pia e você vai ver as folhas que ele colocou cair no sentido horário, né? Sugerindo que a água está girando no sentido horário, e depois ele vai jogar a água de novo na pia e você vai ver as folhas caindo no sentido anti-horário. Eu quero dizer que você vai estar diante de um fake, pessoal. Isso aí pode ser reproduzido por você mesmo, em casa, porque você pode direcionar para onde você quer que a água caia, se para a direita ou para a esquerda. Quer ver? Vou mostrar para você. Nesse experimento, o rapaz se aproxima de um balde que já está cheio d'água e a água está parada. Ele só faz tirar o tampão e vejam o que acontece. A água desce de maneira reta, não há variação. Em seguida, ele vai para o lado norte, onde ele estipulou, né, do local onde ele está, e ele vai e despeja a água de maneira a fazer com que a água gire no sentido anti-horário. Veja de que lado ele está despejando a água, pessoal. Observem aí. Notem que as folhas estão girando no sentido anti-horário. Olha só. Como é fácil enganar as pessoas. E agora ele vai para o lado sul, do mesmo local, né, que ele estipulou. E aí ele vai despejar a água de maneira a fazer com que a água faça um giro no sentido horário. Olha só. Ele jogou mais para a esquerda. E a água vai tender a fazer esse giro, né, no sentido horário. Veja como as folhas caem. Está explicado, pessoal. Tem muita coisa por aí, pessoal, que falam que é verdade. Mas se você se dispuser a ir averiguar para ver se realmente é uma verdade, você pode se surpreender. Como nesse caso aqui, que eu acho que muitos já devem ter visto esses vídeos. É um fake, não é uma verdade. Ok? Valeu!